esse momento da adolescência, que é um momento que eles estão querendo alçar voo, é um momento onde eles estão experimentando, né, novas circunstâncias, novas formas de existir na vida. Existiu aquela forma que os pais sempre disseram para eles como é que é para ser. Mas existe agora, nesse momento, não apenas a fala do pai, não apenas o desejo da mãe. Agora eles estão num momento que eles estão começando a ser donos da sua própria vida, não é? Então esse é um momento onde esses meninos e meninas, eles estão começando a experimentar a vida, para poder saber de fato o que eles são, o que eles não são. E eles vivem hoje numa sociedade onde as experimentações sexuais, elas são muito mais abertas, né? Elas são muito mais possíveis. Eu costumo dizer, na minha época, imagina, se eu não podia ir numa festa com a minha prima, imagine, né, comentar e falar sobre de quem a gente gostava, muito menos se a gente gostasse de alguém que não fosse aquela pessoa, não é? Ou daquele sexo que se esperava que a gente fosse. Então era muito mais complexo. Mas hoje os nossos meninos e as nossas meninas vivem numa sociedade onde a bissexualidade, a homossexualidade, a diversidade sexual, ela hoje é conhecida, ela hoje é sabida. Ela existe, hoje ela, né, com todos os movimentos, com todos os estudos, com todas as possibilidades que já encontramos hoje na nossa sociedade, a diversidade sexual hoje é algo que a gente sabe que ela existe e que ela, embora ainda sofra muito preconceito, ainda sofra muita segregação, ainda tenha muito pelo que lutar, a gente já vê hoje, principalmente nos grupos de jovens, uma aceitação maior de que essa possibilidade existe. E não apenas que essa possibilidade existe como algo que pode ser do outro, lá longe, distante, comigo não. Não, essa possibilidade pode existir inclusive comigo. Então eles hoje conseguem ter uma possibilidade de aceitação e de não julgamento, né, como já aconteceu principalmente até a minha época, mas hoje eles se dizem bi porque dizer bi significa o quê? Significa que eu estou aberto a experiências, eu estou aberto a vivenciar novas experiências. Então o que a gente precisa quando conversa com um garoto ou uma garota que se diz bi, primeiro entender por que você acha que você é bi? E aí, baseado no que essa garota ou esse garoto disser por que ele acha que é bi, a gente poder conversar com eles. Agora, obviamente que para você poder conversar com o seu menino ou com a sua menina sobre o que é ser bi ou não ser bi, ser hétero, ser assexuado, ser homossexual, ou seja, ter a orientação sexual, você precisa entender como é que se constrói, né, a orientação, como é que se constrói a identidade sexual, porque isso vai te dar mais tranquilidade para você poder conversar. Porque não adianta simplesmente eu conversar em cima apenas da minha expectativa, porque a minha expectativa não significa que eu esteja certa e o meu filho errado, ou que o que eu penso é o mais correto e o que os adolescentes hoje pensam não é correto. Ah, isso é moda? Não sei se isso é moda. Hoje podemos dizer que hoje existe um movimento, do mesmo jeito que existia o movimento, né, das tribos adolescentes, hoje a gente vê um movimento deles no sentido dessa defesa da diversidade sexual, né, no sentido dessa aceitação da possibilidade dessa diversidade e de inclusive se incluir nessa possibilidade. Então eu vejo esse movimento como um movimento, né, de diferença, né? Eles fazem uma diferença assim em relação ao que o pai e a mãe pensam, uma vez que esse período da adolescência eles entram muito nesse confronto, mas eles entram hoje também com muito mais entendimento de que viver a sua sexualidade não precisa ser apenas do jeito que papai e mamãe vivem, ou do jeito que papai e mamãe disseram que eu tinha que viver. Hoje eles, por terem muito mais acesso à informação, por terem muito mais possibilidade de se relacionar com muito mais gente, com o mundo digital que existe aí, eles hoje vivem um mundo muito mais aberto, muito mais liberal. Então pode ser que eles sejam bi, porque não sabem direito o que é que eles querem, ainda mais nesse período da adolescência, que é um período ainda de muita confusão sobre quem sou eu. Agora,
eles estão abertos. O que eles querem dizer isso é que eles estão abertos a experimentações. E que o nosso papel como mãe precisa, o que a gente precisa fazer nessa hora é entender por que ele se diz assim e baseado naquilo que eles dizem, a gente poder apresentar para os nossos filhos os prós e os contras de cada um desses posicionamentos que eles apresentam, para que eles possam desenvolver uma crítica. Porque o nosso papel, a gente não consegue fazer com que o outro não seja o que ele vai ser. O que nós conseguimos é fazer com que eles desenvolvam uma crítica sobre o seu comportamento, para que eles exerçam o seu comportamento com responsabilidade, sem que eles se machuquem. Porque o que nós podemos fazer, o que está no nosso controle, é a gente dar informação, dar estrutura, dar suporte. Ou seja, nós somos esse casulo que eu trouxe aqui para vocês. E nesse casulo que eu trago aqui para vocês, dependendo de como a gente estrutura o nosso filho, ou seja, de como nós somos esse casulo, a gente vai conseguir ou não ajudar o nosso filho a voar bem. Senão ele vai voar de asa quebrada.